vamos pegar ali o exemplo que eu dei do gasto calórico de 3.200 calorias. Esse é o gasto calórico total, né? Já calculou o repouso, multiplicou pelo fator de atividade. FA 1,6, gasto de repouso 2.000. Eu não especifiquei aqui a equação, tá? Mas enfim, só para a gente partir. Isso aqui é o que a pessoa gasta diariamente. Se ela comer menos que isso, ela perde peso e gordura. Se ela comer mais que isso, ela ganha peso, que pode ser gordura, pode ser massa muscular, e vai depender de se existe um estímulo do treino, né? Normalmente, né, nossa composição corporal muda quando a gente perde peso, a gente perde mais gordura no processo de perder peso. Mesmo que você faça uma dieta bem zoada. Eu vou comer 500 calorias por dia. Você vai perder mais gordura do que músculo, tá? Não caia nesse papo, que perde mais músculo. O problema é que perde músculo. E perde bastante. Você perde bastante gordura se fizer uma dieta restritiva, mas você perde bastante músculo também. Só que proporcionalmente você perde tipo 30% de massa magra. E essa massa magra vai água junto, não quer dizer que é só músculo, né? E 70% é gordura. Quem perde mais músculo com déficit calórico é quem tem menos gordura. Quem tem mais gordura, né, perde mais gordura. Então, por isso que indivíduo com obesidade você pode ser mais ousado no déficit calórico. Na bariátrica, o déficit calórico da galera é mais de 1.500 calorias. E o cara que faz bariátrica, ele perde bastante massa muscular. Principalmente se ele não faz exercício, né? Só que por que é aceitável isso? Porque a saúde dele melhora muito pela perda de gordura expressiva. E quando você vai fazer um tratamento, você fala assim, esse tratamento tem colateral, mas o benefício que ele gera é maior que os colaterais. É por isso que você faz o tratamento. Porque como é que você trata uma obesidade mórbida? É muito difícil tratar só com dieta e exercício. Tem pessoas que saem da obesidade mórbida só com dieta e exercício? Tem, mas é um ou outro, né? É muito pouco. Então, por isso que e os medicamentos, eles não têm o mesmo potencial. Porque o medicamento funciona junto com mudança de estilo de vida, tá? Não adianta o cara passar um Ozempic, a pessoa, e ela não tá fazendo exercício nem dieta. Vai perder o apetite, mas vai se alimentar mal e vai ficar na mesma. Então, quando a gente adiciona calorias, a gente tem que pensar de onde a gente está partindo, né? Isso aqui é o gasto calórico. Então, se eu estou pensando em hipertrofia, eu preciso adicionar calorias. Só que aí essa adição de calorias não é uma adição burra. Tipo, não, todo mundo vai comer mais 500 calorias. Com quem você está trabalhando? Por que avançado o superávit calórico é menor? O que é um cara avançado? Eu estou falando de um cara que já é bem treinado, já tem 5 anos de treino, 7 anos de treino natural. Por isso que eu discriminei aqui, né? Harmonizado, aqui falando de um cara que treina natural. Por que o avançado, o superávit é menor do que o cara que é iniciante, intermediário? Podem chutar aí, pessoal. O que vocês acham? Qual que é a lógica de eu usar um superávit mais cuidadoso para um cara que já... Mas por quê? Que pro iniciante eu não penso dessa forma? Exato. Quanto mais treinado, menos treinável. Esse cara aqui é pepino para mim. Eu não gosto de trabalhar muito com esse cara natural aqui. Dudu, eu quero hipertrofia, tenho 7 anos de treino. Velho, tá bom, mas se eu conseguisse fazer você ganhar 1 quilo de massa, só não sei que o cara tá fazendo um monte de coisa errada, mas normalmente o cara que tem vários anos de treino assim, ele já tem as manhas. Uma vez eu atendi um cara de 15 anos de treino. Atendi presencial. Daí ele mostrou o físico, natural, cara. Físico foda. Tinha gente que achava... Não, do natural, nunca usei nada. Tava até pensando se... Daí eu falei, tá, beleza, que você... Eu sempre pergunto pra pessoa, o que você quer comigo?
Não desse jeito, né? O que te levou a me procurar, né? Porque, e da onde você veio, né? Às vezes vem paciente que vem de um cara que eu sei que é bom. Assim. Quando o cara vem de um cara ruim, bem, eu entendi porque você saiu de lá. Mas quando a pessoa vem de um profissional que você sabe que é bom, você quer saber por que ele saiu de lá. Ah, não gostei do trabalho e tal, né? Mas enfim, o ponto é isso. Esse cara, na verdade, eu nem passei dieta para ele. Nós trocamos ideia. E eu acho um tesão fazer isso, né? Não porque diminuiu o meu trabalho em relação a passar dieta, mas o cara foi me buscar lá por um conhecimento diferenciado, né? Porque ele já sabia treinar, já sabia fazer dieta. Eu falei, cara, o que eu falei pra ele? Falei, que ele não fazia cardio, falei pra ele fazer cardio e ciclar carbo. Falei, é isso aí que dá pra você fazer, Por quê? Porque é um cara muito difícil de mudar o físico. O cara tem 15 anos natural. Os caras que têm muito tempo natural, o físico não muda muito. Porque é muito difícil ganhar massa muscular quando você já tem bastante. Né? É mais fácil quando você tem pouco. Então é mais fácil ter anabolismo. É mais fácil ter isso aqui, né? Síntese proteica muscular maior que degradação. Quando você tem menos músculo, né? Digamos, fisiologicamente, para o teu corpo é mais aceitável, né? Você se colocar nessa condição. Então, quando a gente faz uma dieta para hipertrofia, a gente quer essa condição. A gente sabe que precisa treinar para fazer isso. A musculação é um estímulo para a síntese proteica. Mas a gente sabe que é mais fácil acontecer isso quando você tem essa condição aqui. Ingestão energética maior que gasto energético. Desde que tenha musculação, porque senão o cara vai ganhar gordura. Mas o indivíduo com obesidade, pessoal, ele não ganha só gordura, tá? Se você, por exemplo, eu não vou treinar, vou fazer um superávit calórico para engordar, né? Ninguém vai fazer isso, mas enfim. Você vai ganhar músculo também, só que a proporção de gordura que você ganha é muito maior, né? Tá certo? Mas a pessoa com obesidade, ela ganha massa muscular também, né? Porque o próprio estímulo do aumento da ingestão, tá comendo proteína, vai estimular a síntese proteica. Mas o exercício, ele estimula bem mais, por isso que com a musculação a pessoa consegue mudar a composição corporal dela de um jeito mais favorável. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, né? Tipo, soma caloria, o cara treina e ganha músculo. Porque, na verdade, para o iniciante é até simples, né? A não ser que a genética é muito ruim. A gente vai falar de genética depois. Então, o cara avançado, eu tenho que ter cautela justamente por isso. Porque ele ganha gordura com mais facilidade. Por quê? Porque é mais difícil ele ficar nessa condição. Tá? Tá certo? Porque a síntese proteica dele é para manter a quantidade de músculo que ele já tem. É difícil colocar mais proteína no músculo dele. Tá? Claro que se colocar esteroide aí, né? Se colocar esteroide aí facilita muito a vida, né? Mas é aquela coisa, você fica dependente do esteroide. Porque eu falo assim, o cara quer usar esteroide e quer manter o resultado depois do uso. Como é que vai manter, cara? É a mesma coisa que você treinar, ganhar massa muscular e querer manter sem treinar. Por quê? Porque o estímulo do esteroide é muito potente para aumentar a síntese proteica. Com o esteroide você consegue ganhar massa muscular, melhorar a tua composição corporal de forma positiva sem treino. É claro que com o treino dobra, né? Mas o esteroide realmente, ele leva o ambiente hormonal do nosso corpo para outro patamar. Por isso que é tão tentador usar esteroide, né? Não tem como falar que não é bom. Pensando esteticamente, mas você começa a levar em conta a saúde, aí você vai ter que fazer uma escolha mais racional. E aquela coisa, a ideia de ciclo e manter é justamente ilusória, por quê? Porque ao mesmo tempo que o esteroide cria esse ambiente hormonal muito anabólico, a síntese proteica aumenta, ele gera aumento das células satélites, dos mionúcleos, na capacidade de síntese proteica, quando você tirou o ambiente hormonal favorável. Então aquela quantidade de músculo que você ganhou com o esteroide, normalmente ela tende a ser perdida, não quer dizer que o cara perde tudo. Se o cara é meio frangão, até consegue às vezes manter
alguma coisa, mas era algo que ele conseguiria natural. E aí a galera sempre me fala assim, ah, mas eu posso acelerar a minha evolução com esteroide. Pode, mas se você olhar só do lado estético, você está esquecendo que esse esteroide vai te causar problemas. Porque o pós-ciclo do esteroide é uma merda. Né? E normalmente, o esteroide causa dependência psicológica. Pelo menos 30% dos usuários. Por quê? Porque você fica mal acostumado. Você leva, né? Você fica mal acostumado. Porque é muito mais fácil evoluir usando esteroide. Tanto que eu falo, se o cara não ficar com o físico bom usando esteroide é porque ele é muito incompetente ou porque a genética é um lixo. Porque a pessoa tem que obrigação. E boa parte das pessoas que usam esteroide nem parece que usa esteroide. Eu já atendi paciente. Fala, tô usando isso. Caralho, velho. Eu pensei, né? Não falei, porra, como é que tá usando? Eu uso faz anos. Porra, tá físico feio pra cá. Né? E usando bastante coisa ainda. Mas enfim, pessoal. Então isso aqui é um caso à parte, né? Porque usando esteroide, como o potencial de síntese proteica aumenta, você pode fazer um superávit calórico mais ousado. Tá? O iniciante, 800 calorias pode ser muito. Então eu estou considerando um cara com percentual bem baixo. Aquele magro, o pessoal fala ectomorfo, que não é bem correto porque esse lance de biotipo não tem comprovação científica, tá? É mais uma fisiologia de boteco. Né? Então assim, o cara que é muito magro, né, que tem dificuldade de ganhar massa muscular, você pode fazer um superávit calórico ousado, até porque tem gente que você aumenta a caloria e a pessoa aumenta o gasto dela. Sem querer, tipo, o cara não é algo consciente. O cara passa a se movimentar mais. Sabe aquela pessoa que se aumenta a caloria e ela não sobe o peso? É que o dispêndio energético dela aumentou de algum jeito. Porque normalmente quando o nutricionista, ele normalmente ele mexe aqui. E ele supõe que isso aqui vai ficar constante. Mas não vai ficar constante necessariamente. Né? Tá certo? Então existem algumas pessoas que elas tendem a aumentar o gasto quando você aumenta a ingestão. Que é o cara resistente à obesidade. Genética resistente à obesidade. O gasto do cara aumenta. E o gasto aumenta porque às vezes o metabolismo dele aumenta e também ele começa a se movimentar mais. Chama de metabolismo perdulário. Quando o metabolismo dele desperdiça energia de uma forma que não armazena, né? Então, normalmente quando a gente sobe as calorias, a gente supõe que vai ter aquele acréscimo de calorias no corpo, mas a gente ignora que isso daqui pode mudar. É que nem quando você desce calorias, você supõe que o gasto não vai mudar. Que a pessoa vai fazer lá, por exemplo, 30 minutos de cardio, 1 hora de musculação. E vai gastar a mesma quantidade calórica sempre. Mas isso muda. Porque ela tende, em parte, às vezes, a se movimentar menos durante o dia. Por que às vezes eu já vi atleta fazendo 2 horas de cardio, 3, e não surte tanto resultado? Porque ao mesmo tempo que ele faz muito exercício, ele diminui o gasto quantas atividades que não são exercício. Então fica meio que na mesma. Você fala para o cara fazer 1 hora de cardio a mais, só que em compensação ele fica mais tempo sentado, porque vai ficar cansado. Então por isso que às vezes o exercício ele não surte tanto efeito diretamente. Mas algumas pessoas são mais responsivas a perder peso com o exercício. Por isso que eu falei para vocês, na média o efeito do exercício é pequeno. Mas quando você vai olhar individualmente, se eu pegar aqui, todo mundo fez exercício aeróbico por 2 meses, 1 hora por dia. E aí eu vou lá, ele perdeu 5 quilos, ele perdeu 1 quilo, ele não perdeu nada. Quando eu tiro a média, dá 2. Só que eu estou esquecendo o quê? Variabilidade individual. Né? Tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque as informações dos estudos normalmente é o quê? A média. Né? Então pode ser, para ele o exercício não foi muito efetivo. Por quê? Porque ele faz compensação. Por que o exercício não é muito efetivo para ele? Porque provavelmente ele aumenta o gasto e ele tem uma dificuldade de manter a adesão à dieta. Então eu preciso entender, porque isso tem aspectos genéticos também, mas tem um lado comportamental. O quanto eu posso mudar isso. Tá? Entende? Não existe furo, pessoal. Não existe essa história de tipo assim, estou em déficit calórico e não estou emagrecendo. Se você não está emagrecendo, você não está em déficit.
Ah, não, mas eu estou fazendo a dieta. Espera aí. Então você calculou errado. Mas normalmente não é o cálculo errado. Pode ser cálculo errado também. Normalmente a pessoa subestima o que ela ingere. Algumas pessoas subestimam a ingestão calórica em 50%. Ou seja, o cara come 3.000, mas ele acha que come 1.500. Mas aí tem que tomar cuidado, não julgue o paciente. Por quê? Porque a percepção dele em relação a volume de alimento e caloria é distorcida. Ele não tem o conhecimento do profissional. Eu sei que um pouquinho de Nutella assim tem bastante caloria. O cara acha que um pouquinho assim não tem, porque a porção é pequena. Se eu pego uma porção de melancia e falo para ele, isso aqui tem 100 calorias. Não, tudo isso. Entenderam? Então a pessoa que não tem conhecimento, é normal que ela subestime a ingestão calórica. Mas a média de subestimar é 20%. Ou seja, a pessoa acha que ela come ali mais ou menos 20% menos do que realmente come. E normalmente as pessoas superestimam o gasto também. O cara acha que o treino dele lá gastou 1.000 calorias. Né? E na verdade o treino gastou 500. Ainda mais se usa esse reloginho aí, que não são confiáveis. Né?